A Unipar Carbocloro, aquela ação que o Barsi adora, a maior posição da carteira dele, vem acumulando uma queda de quase 40% nos últimos meses. Se você pegar desde novembro, igual eu coloquei aqui, de 2022 até agora, quase 40%. As preferenciais de Unipar, que já chegaram a custar mais de R$ 100, agora estão cotadas a R$ 50. Diante disso, será que haveria uma grande oportunidade aqui? É o que falaremos nesse vídeo. Antes, saiba que a Unipar detém 3 classes de ações. A Unip 6, que é a preferencial classe B, a Unip 3, claro, as ordinárias, e a Unip 5, que é a preferencial classe A. No geral, essa ação que tem o final 5, que é a classe A, geralmente ela é a mais líquida entre todas as empresas da bolsa, mas isso apenas geralmente, porque no caso da Unipar, a Unip 5 não detém tanta liquidez. Para saber a liquidez da ação, você pode vir aqui no Investidor 10 e clicar em Empresa. Você vai ser direcionado aqui para baixo e aqui vem a liquidez média diária do papel. Você muda aqui para valores detalhados e a liquidez média diária é baixíssima, insignificante. Imagina negociar R$ 6 mil de volume médio diário. Não dá para negociar essa ação. A ordinária é a que teria a liquidez intermediária aqui. Vou clicar em empresa novamente, vou vir para cá e a liquidez é um pouco melhor, R$ 550 mil por dia. Ainda assim, é uma liquidez inferior hoje a da grande maioria dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Não vale muito a pena também. Portanto, só sobra a 6, que acaba sendo a mais líquida, com uma liquidez média diária de quase R$ 12 milhões. Aí já melhora. Mas veja que é uma empresa que não detém tanta liquidez assim de qualquer forma. E o problema disso é que as preferenciais da Unipar não possuem tag along. Então isso acaba gerando um pouco de temor nos investidores. Então de fato esse é um problema. Aí você precisa avaliar como investidor se você tem como regra própria investir ou não investir em ações que não possuem tag along. Isso é muito individual. Se eu for recomendar alguma coisa, é no sentido de não investir, porque na condição de educador financeiro, eu não posso dizer para você o seguinte: ignore uma proteção ao pequeno investidor e invista. Não. Agora, se você entende o risco de se investir sem o tag along, aí você usa isso como regra. Eu, particularmente, não me sinto seguro de fazer esse tipo de recomendação para vocês. Superadas essas questões prévias em relação às ações, vamos analisar o que está acontecendo com a empresa para justificar toda essa queda nas ações. E aí lembra aquela regrinha de bolso do investidor fundamentalista de que a cotação segue o lucro? Pois bem, é isso que está acontecendo. Como o lucro da empresa começou a cair desde 2022 com um volume mais agressivo de queda, lucro caindo de 2 bilhões em 2021 para menos de R$ 1 bilhão em 2023, era de se esperar que a cotação caísse pelo menos 50%, afinal de contas o lucro caiu mais do que isso. Veja esse gráfico de lucro versus cotação. A direção, tanto da cotação quanto do lucro, é a mesma, de queda. Então, basicamente aqui é os fundamentos convergindo para a cotação. Lucro caindo, cotação caindo. Apenas isso. Mas o que está motivando essa queda dos lucros? O primeiro motivo é o seguinte, e aqui você pega o último resultado apresentado pela empresa do primeiro trimestre de 2024, queda na receita líquida. E essa queda vem acontecendo desde 2021 de forma continuada. Olha a comparação da receita no primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024. Saiu de 1,5 bilhão para atuais 1,1 bilhão. E a receita líquida reflete o volume de vendas da empresa, reflete o quanto ela conseguiu vender. Se ela está vendendo menos ou vendendo num preço mais baixo, isso vai gerar uma receita líquida menor e o que se espera é que o lucro seja menor, porque o lucro é a última linha do demonstrativo de resultado de exercício. Ele sai da receita até chegar no lucro. E é exatamente isso. A empresa teve uma receita de 1,1 bilhão, custo dos produtos vendidos 834 milhões. Note que a empresa tem um custo alto para produzir mais uma unidade do que ela vende. E ela é a maior produtora da América Latina de cloro e soda e a segunda maior de PVC. Então, você já percebe que o custo do produto a ser vendido está caro, sobrando um lucro bruto pequeno, relativamente pequeno, que seria de 330 milhões. Aí você corta as despesas, que são os custos fixos da empresa, aquele custo que não varia de acordo com mais uma unidade produzida, não vai mudar se eu produzir mais uma unidade de cloro e soda, não vai aumentar minha despesa, que é o custo fixo. Aqui não, aqui é o custo variável. Por isso que em 2023 ele foi maior,
porque você produziu mais. É proporcional à quantidade produzida e vendida. E aí o que acontece? Depois que você deduz aqui as despesas da empresa, você chega num lucro antes do resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social, de 117 milhões. O que é isso aqui? Essa linha? É o famoso EBIT, só que EBIT é em inglês. É o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos. É o EBIT. E é ele que aparece aqui pra gente no demonstrativo de resultado de exercício, não o EBITDA, porque o EBITDA ele coloca ali também a depreciação e amortização, só que a depreciação e amortização não tem efeito caixa. E a depreciação e amortização só vão aparecer pra gente não aqui na DRE, eles aparecem no demonstrativo de fluxo de caixa. Então, como está em outro tipo de peça contábil da empresa, não vai constar aqui. Então, esse aqui é o EBIT, que é o proxy, a aproximação da geração de caixa da empresa. E aí, depois que você tira o resultado financeiro, olha só o resultado financeiro que é. A receita financeira é o dinheiro que a empresa ganha com aplicações financeiras, por exemplo. Um CDB que a empresa tem entra aqui como receita financeira, só como exemplo. Aí a gente tira as despesas financeiras, aqui vai entrar o quê? Aqui vai entrar o que a empresa paga de juro, basicamente. A empresa tem dívida, ela paga os juros dessa dívida, entra como despesa financeira, aquilo que ela teve que pagar no trimestre reportado, que foi o primeiro trimestre de 2024. E ainda também entra aqui a variação cambial, quanto que a empresa ganhou ou perdeu de variação cambial. Veja, o principal componente da receita líquida da Unipar é PVC, e o PVC é uma commodity. Tem cotação negociada lá fora como commodity. E olha só o que aconteceu com o PVC. Ele saiu aqui desse topo em 2021 para esse fundo aqui de 2024. O preço caiu bastante. Vou até pegar um gráfico aqui maior. Veja que tivemos um ciclo muito forte entre os anos de 2020 e 2021. E isso se refletiu em resultados mais fortes para a Unipar. E aí já fica claro para você que a Unipar é uma empresa bastante cíclica. Ela vai bem quando o preço e a demanda por PVC estão nas alturas. Esse é um momento que a gente vê o preço do PVC muito próximo do preço médio, que ele vem negociando desde quando o PVC é negociado internacionalmente aqui em 2009. Portanto, não há como o resultado de Unipar ser diferente. O preço caiu muito, desabou e não há no curto prazo nenhuma perspectiva de melhora no preço do PVC. E já vou te explicar o porquê. Isso aqui é só para você entender que, além de a Unipar depender do preço do PVC e da sua demanda, esse preço está definido em outra moeda e isso impacta no resultado financeiro da Unipar, que também tem dívida em outra moeda. Depois que você tira tudo isso, você chega no LAIR, lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que foi bem alto, de 67 milhões. Quase a metade do LAIR, uma questão tributária aqui. E aí sobrou um lucro líquido muito baixinho de 55 milhões. E isso acelerou a queda nas ações. E aí eu estava falando para vocês que não há uma perspectiva de curto prazo de recuperação do preço do PVC. E isso a gente extrai do último informativo semanal da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. E aí veja o que diz esse informativo. Que 2023 foi um ano desafiador. Por quê? Pelo elevado surto de produtos importados vindos especialmente de países asiáticos. Então note que, assim como no setor siderúrgico, a Gerdau vem reclamando da necessidade de tarifação do aço chinês, o setor químico brasileiro também vem sofrendo com essa concorrência, fazendo com que associações e as próprias empresas clamem por tarifação governamental, por proteção governamental. E isso eu considero uma desvantagem desses setores, que já são cíclicos por natureza e ainda dependem do governo para que eles possam se recuperar. Então veja, eu não estou falando da qualidade das empresas individualmente, estou falando das dificuldades setoriais. E essa dependência do governo me deixa reticente em relação a esses setores. Tanto assim que a associação vem pedindo incentivo fiscal para a expansão da produção e investimento no segmento da indústria química no Brasil. Além de depender de uma tarifação governamental de importados, ainda clama por maiores incentivos fiscais. Eu quero empresas para minha carteira que dependam o mínimo possível do governo, porque senão gera uma vulnerabilidade. Você ser uma empresa que já é cíclica por trabalhar com commodities ou produtos com baixo valor agregado, como aço, e ainda por cima você tem que receber proteção governamental ou incentivos fiscais. Eu quero empresas independentes, por isso que eu evito um pouco esse tipo de empresas, pelo menos num grande volume da minha carteira.
E aí, só para você consolidar o entendimento da importância do PVC para a Unipar, esse gráfico da receita operacional líquida mostra muito bem isso, que o PVC vem ocupando um percentual superior a 40% da receita líquida. Então é essencial, sem sombra de dúvida, é essencial. E com uma indústria brasileira enfraquecida, no momento, isso reforça uma receita líquida inferior e um lucro líquido inferior. Isso não apenas no Brasil. Veja o que destacou a empresa: uma menor produção e vendas na Argentina. A empresa sofre e vem sofrendo tanto com a queda no Brasil quanto na Argentina. Então isso vem impactando também nos resultados. A Unipar só enxerga a recuperação em termos de preços, no momento, uma leve recuperação do preço médio da soda líquida. Agora, PVC está muito fraco, então tem leves indicativos de recuperação, mas a própria Unipar destaca: ainda é prematuro afirmar o início de um ciclo de recuperação da demanda barra preços e das margens de produtos químicos. Quanto hoje à saúde financeira da empresa, a saúde está muito boa. Quando você olha para indicador de endividamento, a empresa detém uma dívida líquida de apenas 351 milhões de reais. A empresa gera isso aqui de caixa em um ano com facilidade. Então, é um indicador muito baixo. Por quê? Porque ela detém ali 2,2 bilhões de reais em caixa e uma dívida de 2,6 milhões. Então, em questão de saúde financeira, ela está muito confortável, a tal ponto que ela acabou de realizar uma segunda emissão de notas comerciais no montante de 500 milhões de reais para investimentos e também para a gestão ordinária dos negócios, sendo que houve 18 milhões de reais ali utilizados na recompra de ações. Então a empresa pode fazer emissões de títulos de dívida para recomprar ações, porque acaba sendo um investimento que a empresa está fazendo. Se ela, por exemplo, quer carregar isso para uma valorização futura e obter ganho de capital, indiretamente também acaba remunerando o acionista. E aí vai outro detalhe aqui para vocês. Quanto maior a carga tributária de um país em cima das empresas, a gente viu a quantidade de imposto que a Unipar pagou ali nesse trimestre, isso mais estimula as empresas a contraírem endividamento. Por quê? Porque os juros que eu pago aqui no endividamento, eu reduzo a base de cálculo do imposto, que é aquele resultado antes do imposto de renda e contribuição social, o LAIR. Então, se acaba havendo um país que só fica enfiando tributo nas empresas, a empresa vai utilizar cada vez mais dívida para benefício fiscal. Mas nós vimos que a dívida hoje da Unipar está bem tranquila. Reforçando essa situação, vemos que o patrimônio líquido lá no balanço patrimonial da Unipar está em 2,5 bilhões, ou seja, quando você pega ativos e desconta os passivos, as obrigações, você tem um saldo de 2 bilhões e meio, uma situação confortável, sendo que, só mais um detalhe para vocês aqui do balanço, na parte dos ativos, aqui em ativo circulante, a gente tem tributos a recuperar, são créditos fiscais da empresa, e a gente tem um valor de 310 milhões, que cresceu em relação ao exercício de 2023, que era de 249 milhões. Por que é importante você ir dando uma olhada nisso aqui? Porque, eventualmente, a empresa vai recuperar esse crédito. Isso pode atingir algum resultado específico da empresa, fazendo com que ele suba muito. E aí, por um item não recorrente, por exemplo, recuperação de crédito fiscal, você acaba ficando eufórico e comprando a ação num preço que talvez não deveria. Só acompanhar isso para a gente não comprar as ações no preço além do que elas deveriam valer, porque no curto prazo o mercado é puramente irracional. Ele acaba fazendo a ação subir por um item não recorrente. Não faz o menor sentido. A gente tem que focar no resultado operacional. Aí no longo prazo é assim que funciona, mas no curto, cuidado com as armadilhas do curto prazo. Por óbvio que não só os resultados que decresceram, como também os dividendos. Quando a gente olha aqui para o histórico de dividendos da Unipar, ela pagou mais de 1 bilhão de reais, quase 1 bilhão e meio no ano de 2021. Por isso que o Barça estava ganhando seus vários milhões de reais no ano a título de proventos, porque a Unipar estava pagando muito. E também no ano de 2022. Agora, olha só o dividendo baixo, entre aspas baixo, porque caiu muito o resultado, mas caiu para 350 milhões de reais esse dividendo e deve continuar baixo em 2024, porque ainda não teve nenhum sinal claro, a própria Unipar reconhece isso, de alta nos resultados. Então não espere fortes dividendos de Unipar. Não só por conta do estado mais fraco, mas é porque hoje o foco da Unipar é fusão e aquisição, o famoso M&A. Ela quer ir para as compras. Então veja a situação hoje da Unipar. Ela está com uma boa saúde financeira, mas resultado caindo por conta do ciclo, dividendo caindo. E aí ela quer aproveitar esse momento, pelo menos de saúde financeira melhor, para fazer aquisições, mas fora do Brasil. A estratégia dela hoje é essa. Isso foi bem detalhado aqui na matéria do Brasil Journal, onde teve uma troca de comando na Unipar nesse ano, e é um momento em que a empresa está avaliando oportunidade de M&A nos Estados Unidos e na Europa. Então a empresa quer fazer aquisições. E aí é outro detalhe que você tem que começar a pegar como investidor. Quando a empresa faz aquisições, no geral o mercado não recebe isso com bons olhos. Por quê?
porque significa que a empresa não consegue crescer naqueles mercados sem fazer aquisições, ou seja, é um crescimento inorgânico. Não é um crescimento que a própria empresa está produzindo, ela está já comprando algo pronto. E no geral o mercado não vê isso com bons olhos, porque aí o retorno, em razão daquele investimento, tem que ser maior para justificar isso. E é demorado. Então, a aquisição tem que ser muito boa para justificar. E aí você tem que confiar na qualidade da gestão nesse sentido. Felizmente, a ideia de comprar Braskem não foi para frente. Ainda bem, a Braskem é um problemão, então pelo menos isso a Unipar não vai se meter. A gente vê que em março o controlador não fez vendas de ações. Interessante acompanhar isso aqui, porque afinal de contas, assim a gente vê se o pessoal tá pulando fora do barco. Em abril, também não vislumbramos nenhum tipo de venda, ao menos nenhuma venda que chamasse a atenção. Por isso, está havendo pelo menos aí, nesse momento de dificuldade, um alinhamento de interesses, porque geralmente você tem um conflito quando o controlador ou pessoas ligadas a ele, os administradores, etc., estão fazendo vendas para o quê? Para aproveitar que a ação ainda não caiu muito. Na verdade, vendas já ocorreram antes. Quem já vendeu, vendeu. Agora é um momento em que a ação está mais depreciada e se alguém ficar vendendo loucamente que está no controle ou na administração da empresa é porque não acredita mais na empresa, porque aí fica muito difícil de pensar o contrário. No momento em que a empresa já chegou ali no patamar de preços inferior e o PVC já começou a ter uma estabilidade de preços pelo menos. E aí, caso você não saiba encontrar esse documento que traz as movimentações do controlador e do administrador e pessoas ligadas, você vai aqui no site de Relações com Investidores, no caso da Unipar, óbvio, mas em qualquer outro, e você vai procurar por publicações CVM, e aqui na Unipar você tem o item Valores Mobiliários Negociados e Detidos, e os documentos estão aqui disponíveis. Sobre a qualidade da Unipar Carbocloro, é uma empresa que ostenta um ROI alto já há algum tempo. Quando a gente olha para o histórico do ROI da empresa, desde 2016, são ROIs interessantes, com exceção aqui de 2019 que teve uma queda, mas a empresa consegue dar um bom retorno sobre patrimônio líquido. Esse aqui é o indicador de qualidade da empresa, o principal indicador de qualidade. É o indicador que reflete a vantagem competitiva da empresa. Então, é uma empresa de qualidade. Mas isso significa que é momento de comprar agora? O vídeo obviamente não é recomendação. E aí quando você olha para o indicador preço-lucro, ou mesmo para o indicador EV sobre EBIT, que é o valor da firma sobre o lucro operacional, o EBIT, eles estão mais altos, próximos de 10. Quando a gente olha para o histórico de EV sobre EBIT da Unipar, hoje ela está num patamar que supera 2019 e remonta a 2014 praticamente. Indicador preço-lucro, algo um pouco similar. Só não pega aqui, né? Porque aqui em 2019 o preço-lucro foi para 19 vezes. Mas o que você pode perceber é que o patamar hoje está mais alto do que 2021 e 2022. E aí que entra uma situação contraintuitiva quanto ao momento de comprar ações mais de commodity, que é o seguinte: ações, no geral, a gente busca comprar quando o PL está mais baixo, o indicador EV sobre EBIT está mais baixo, que ela está mais barata. Mas no caso de empresas de commodities, os investidores, pelo menos de forma clássica, preferem comprar quando o PL está mais alto ou quando está até mesmo negativo em algumas situações. Por quê? Porque empresas mais cíclicas, quando o PL está muito alto ou até mesmo negativo, significa que ou a empresa deu prejuízo ou o lucro da empresa caiu agressivamente, fazendo com que o PL se inflasse. E são esses momentos em que a empresa estaria no fundo do ciclo. E aí você pegaria o melhor momento para a compra. Claro que não é tão simples assim, é contraintuitivo, mas é assim que se preconiza entre os investidores de commodities. E aí eu vou te dizer um exemplo importante, exemplo de siderúrgicas. Uma siderúrgica tem um alto custo para ligar um alto forno. Se você está no momento da economia mundial ou local em que você não consegue vender a preços altos a sua commodity, ou não consegue ter um alto volume de vendas, faz com que seja mais caro você ligar o alto forno em relação ao, entre aspas, lucro que talvez você nem tenha ao fazer a venda originada desse alto forno. O que eu quero dizer com isso? Em dados momentos, o custo é tão alto que não vale a pena você produzir mais. E é por isso que comprar essas empresas com PL alto ou indicadores de valuation mais altos, quando a gente está falando de preço, geralmente são os melhores momentos. Geralmente, não há garantia de nada. E é um movimento contraintuitivo. Parece que você está pagando caro, mas na verdade seria o melhor momento para essas empresas. Ah, Luan, então o que eu deveria fazer? Comprar Unipar com PL mais alto ou mais baixo? Olha,
certamente comprar com PL mais alto. Mas significa que o PL não vai ficar ainda mais alto? A gente está vendo que o último lucro líquido acabou ficando mais baixo. Então, a sua análise de valuation não deve se resumir a isso aqui. E também, você não deve ter a pretensão de acertar o melhor momento. Se você entende que hoje a empresa já estaria depreciada, poderia ser o caso de compra. O certo é que, após a pandemia, empresas de commodities no geral ficaram bem depreciadas. Hoje a gente está vendo um movimento generalizado nesse sentido. Então pode ser que hoje a gente tenha oportunidade nessas empresas. A gente está vendo Ferbasa tendo caído muito, a Vale também, Unipar. Aí vai depender do seu apetite por risco. No caso da Unipar, o que eu vejo é o seguinte: pelo menos hoje, uma empresa com uma sólida saúde financeira e que é muito mais provável dela se recuperar desse momento do que não se recuperar. Mas lembrando que as ações mais líquidas não possuem tag along. Então, coloque tudo isso na sua análise de tomada de decisão. E já comenta aqui embaixo o que você pensa de Unipar. Pode também deixar uma sugestão ou dúvida aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas e também compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!